Boa noite, caros alunos. Eu sou o professor Rodrigo, professor da disciplina de Ciências. Agora eu vou mestrar uma videoaula para os alunos do 8º ano, certo? Sobre o segundo capítulo do livro. O segundo capítulo do livro iniciou com alimentos energéticos, né? No caso os carboidratos. Posteriormente a gente viu as proteínas, que são os chamados alimentos plásticos, certo? Ou construtores. Lembrando que nos alimentos energéticos nós temos também os lipídios, certo? Além dos carboidratos, os lipídios, que no caso são para energia de reserva, ok? Como também temos nessa unidade, como já vimos também, os reguladores, como as vitaminas, os sais minerais e as fibras, certo? Agora nós vamos falar um pouco sobre alimentação saudável e equilibrada, certo? Então vamos começar. Vou pegar o livro de vocês aqui, certo? E vou direto à página, ok? Vamos começar falando sobre a pirâmide alimentar proposta pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, certo? Como está aqui na página de número 47 do livro de vocês, certo? A Anvisa, ela criou uma tabela padrão, que é uma tabela que é proposta para, vamos dizer, a educação alimentar dos brasileiros, certo? E essa tabela, ela é colocada em porções, certo? Na tabela tem a base da pirâmide, certo? Aliás, tem a pirâmide, tem a base e tem o topo. E eu vou comentar sobre esses alimentos aqui com vocês. Posteriormente eu vou falar sobre outras coisas que vêm mais à frente, certo? Como índice de massa corpórea, cultura alimentar, enfim. A pirâmide, ela tem na sua base o que em todas as pirâmides alimentares é proposto, é o uso de alimentos energéticos, principalmente aqueles alimentos energéticos que traz energia momentânea. Momentânea no sentido, aquela energia que você está precisando para sobreviver naquele momento, para viver naquele momento, certo? Como os carboidratos. E aqui nós estamos vendo nessa pirâmide aqui os carboidratos saudáveis, que no caso é os cereais, os pães, os tubérculos e as raízes, certo? Que são os carboidratos mais saudáveis. No caso dos pães, é os pães integral, viu, gente? Não é aquele pão sem ser o integral, não, ok? Posteriormente, como vocês podem ver aqui, nós temos as frutas e temos também as hortaliças, certo? E esses aqui é de 3 para 4 porções, certo? Leguminosas, uma porção, leite e produtos laticínios e produtos lácteos são 3 porções diárias, certo? As carnes de 1 a 2 porções e ovos também, certo? Vou falar um pouquinho sobre o ovo, que é muito importante na dieta alimentar. Também temos, no topo da pirâmide, nós temos os óleos e as gorduras, né? Que são as frituras. E temos também os açúcares e os doces. Eu vou falar um pouquinho sobre essa pirâmide alimentar aqui e vou mostrar que há uma coisa que acontece no dia a dia, principalmente dos jovens e adolescentes, que inverte o topo para a base. Eles fazem o contrário, certo? Olhe, o topo da pirâmide é o que acontece geralmente o inverso no dia a dia dos jovens de hoje. E eu comento muito isso em sala com vocês, certo? Vocês tendem a se alimentar mais com açúcares e gorduras, né, frituras, em grandes proporções, do que mesmo os alimentos mais saudáveis, como cereais, como os tubérculos, que são as batatas, as raízes, certo? Também. Então, assim, tem que seguir essa pirâmide aqui. Por quê? Porque ela é um modelo mais saudável, certo? É um modelo que ela traz o quê? Uma dieta nutricional mais adequada. Hoje em dia as pessoas elas tendem a não ter uma dieta nutritiva, mas sim uma dieta rica em calorias, certo?
é o contrário. As pessoas estão obesas nos dias atuais por causa disso, porque elas comem muita caloria e não nutrientes. E deveria ser o contrário, ok? Passando a página do livro de vocês, eu vou ter aqui um Eu Cidadão, que é apenas uma leitura complementar, certo? E mostrando como é os rótulos, a leitura dos rótulos dos alimentos, certo? Isso aí vocês podem fazer. E alimentação e cultura, certo? Alimentação e cultura, que está na página de número 50, certo? Alimentação e cultura, esse texto aqui ele vai falar muito sobre as tradições de alguns países, as tradições regionais do nosso próprio Brasil, certo? Como por exemplo, no Rio Grande do Sul as pessoas gostam muito de tomar chimarrão, comer grande quantidade de carne, costelas, fazer churrasco, é tradição deles. No Nordeste o pessoal gosta muito de adicionar farinha de mandioca na comida, certo? Enfim, essas tradições, como também em alguns países, tradição, por exemplo, os Estados Unidos, eles têm um hábito de comer em fast food, não é como o nosso, de comer arroz, feijão, como acontece no nosso Brasil. Países como o Japão têm uma dieta diferente, eles gostam de comer aquelas comidas com peixe cru, enfim, como sushi, sushimi, por aí vai. Então, falando de cultura alimentar, falando sobre os modos de populações que vivem em locais diferentes e a forma como eles se alimentam no dia a dia, certo? Posteriormente, a gente vai ter na página seguinte, na página 51, falando sobre um assunto muito importante, que é o IMC, Índice de Massa Corporal, certo? Ou corpórea. O IMC, para você calcular ele, você tem que pegar o seu peso, pega o peso e divide pela altura ao quadrado, certo? Você pega a sua altura ao quadrado, o peso e divide pela altura ao quadrado, certo? Eu vou dar um exemplo aqui, certo? Eu fiz um exemplozinho aqui, vou mostrar a vocês. Uma pessoa que tem, por exemplo, um peso de 74 quilos, certo? E tem 1,70 m de altura. Qual o IMC dessa pessoa? O cálculo é mais ou menos esse aqui, pessoal. Ó. Você pega IMC é igual ao peso, certo? O peso dessa pessoa dividido pela altura ao quadrado. Tá vendo aqui? O peso é quanto? 74 quilos. A altura, 1,70 m. Então você bota primeiro 1,70 m ao quadrado, né? Porque tem que seguir o quê? A orientação da fórmula que está aqui. Então você continua 74 quilos, aí você bota aqui 1,70 m ao quadrado dá quanto? Dá 3,4, como está aqui, ó, certo? É só você pegar 1,7 vezes 1,7, que dá 3,4. Porque quando você pega um número e eleva ele ao quadrado, você não multiplica ele por ele mesmo, então dá isso aqui. E aqui o resultado da divisão de 74 dividido por 3,4 para 3,4 dá quanto? 21,7. 21,7 é o IMC dessa pessoa que tem 74 quilos e 1,70 m de altura, certo? Professor Rodrigo, onde é que o senhor quer chegar com isso? Calma que eu vou explicar para vocês agora. Aqui, na sua página de número 51, existe uma tabela que é um cálculo, certo? Um cálculo que podemos consultar Esse cálculo foi o que? Proposto pelo Ministério da Saúde, certo? E nesse cálculo tem a base, tanto para o feminino como masculino e as idades. E tem o índice, a massa corpórea, e tem o IMC. De acordo com o IMC, você vai saber se você está com peso baixo, se você está com peso adequado ou se você está com sobrepeso, certo? Eu vou mostrar aqui a vocês, ó. A tabela é essa daqui, ó. Vocês fazem aquele cálculo, deixa eu focar aqui, certo?
Vocês fazem aquele cálculo, certo? Depois de fazer aquele cálculo e você achar o IMC, você chega nessa tabela aqui e faz um comparativo. De acordo com de acordo com o que você acha no comparativo, você vai ver se tem sobrepeso, se está com peso baixo ou está com peso adequado, certo? Pessoal, esta unidade, que é a unidade 2 do livro, certo? Ela termina com esse assunto. E tem uma atividade para vocês fazerem. Eu gostaria que vocês fizessem essa atividade. Se tiver alguma dúvida, por favor, entrar em contato, certo? Ou pelo WhatsApp, pelo meu WhatsApp pessoal, ou até mesmo pelo e-mail. Meu e-mail é rgs.rodrigo.gomes@gmail.com, certo? Ele vai estar disponível no grupo dos pais, ok? Valeu, boa noite, até a próxima.